Olá, meu nobre ouvinte, seja bem-vindo ao Pod Fiscal S, o podcast oficial do Sindifiscal do Espírito Santo, onde mergulhamos em temas relevantes relacionados à tributação, arrecadação, fiscalização do Espírito Santo e do Brasil. Eu sou Leandro Kuster, auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo, seu anfitrião nesse mundo de conhecimentos. Hoje nós vamos discutir sobre documentos eletrônicos a partir da reforma tributária. Qual a mudança disso para a vida do contribuinte, das empresas e de toda a população brasileira e capixaba? E para falar desse tema, nós vamos trabalhar com dois especialistas no assunto, o Bruno Aguilar, auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite, Leandro. Obrigado a todos os ouvintes aqui que acompanham o Pod Fiscal. Uma satisfação estar aqui, seguindo para a gente discutir um tema essencial que vai impactar e já está impactando a vida das pessoas. Reforma tributária, documento fiscal eletrônico e uma série de discussões nós vamos ter daqui para frente. O Bruno é um grande amigo meu, né? Antigo, entrou no meu concurso de 2010, então a gente já vem... Tem história, a gente vem brincando, discutindo sobre vários assuntos, né? Ele também foi gerente de fiscalização durante um bom tempo, né, Bruno? Sim. Então, esse conhecimento aí também da fiscalização, levando para o mundo, né, de documentos eletrônicos, hoje é onde você mais voa, né, no Brasil, aí no Espírito Santo. Exatamente, assim, teve toda essa história ali da Cefaz, na gerência de fiscalização, e hoje, na liderança dos documentos fiscais eletrônicos, participando lá da CERT também, da Secretaria Estadual da Reforma Tributária, do INCAT, viajando pelo Brasil para falar de reforma tributária, e aqui, né, junto com grandes amigos também, o Beto vai ser aí seguindo, mas estamos à disposição para discutir a fundo e também esclarecer as pessoas o que vai impactar no dia a dia, empresa, cidadão e também os auditores. E no outro convidado, né, o Fabrício Beto. Fabrício Beto é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Fabrício, muito obrigado pela sua presença e sua participação aqui no Pod Fiscal do Espírito Santo. Eu que agradeço pela Receita Federal aqui, Leandro, a presença do Bruno, a oportunidade de conversar com o público de vocês, começar a esclarecer a população do que vem pela frente. Vem muita coisa boa aí. Muita coisa boa e muita coisa talvez complexa também, né? Porque assim, a emenda constitucional 132 de 2023 é um grande desafio para os fiscos do Brasil, né? E também talvez para os contribuintes, né? Porque na verdade a gente ainda está aguardando, né, as leis complementares aí que vão estar regulando, né, a reforma tributária. A gente não tem ela ainda já promulgada, já valendo, né? Então a gente não sabe, na verdade, muita coisa ainda da reforma tributária. Mas aí hoje a gente já sabe que a reforma ela já aprovou o IBS, já aprovou o CBS, né? Que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né? Que englobou o ICMS e o ISS. Aí eu gostaria de falar, já direcionar ao Bruno Aguilar em relação... Bruno, você poderia nos explicar de forma simples o que muda para os documentos fiscais eletrônicos com a implementação do IBS nos estados? Exatamente, Leandro. Essa pergunta começa muito bem, porque simplificar o nosso complexo sistema tributário era um desafio, né? E aí, muito, né, Beto, tinha aqueles comentários, nós vivemos um manicômio jurídico tributário, essa complexidade, e um princípio hoje que estrutura a nossa base é o quê? É a simplificação. Então a gente já partiu disso. O que podemos conversar? Uma realidade que já é protagonismo na realidade das empresas, que são os documentos fiscais eletrônicos, impactar o menos possível para esse contribuinte. Como que a gente pode simplificar no dia a dia, porque tem um processo de transição. E aí trazer mais complexidade nesse momento era um susto. Então o que foi pensado ali? O que nós podemos manter da realidade do documento, trazer no momento de transição as novas sistemáticas do IBS, da forma de cálculo, do tributo por fora, da não cumulatividade, mas trazendo uma nova regra. E essa regra é muito importante. A complexidade tem que ser uma tarefa para ser desenvolvida e resolvida pelo fisco, não pelo contribuinte. Então, o que é a questão quando nos documentos fiscais eletrônicos já está se pensando em simplificação? É impactar o mínimo possível na realidade do contribuinte. Ele tem que pensar o quê? Emitir o seu documento fiscal. Ele, uma vez que ele emitiu, a complexidade do cálculo, da alíquota, da proporcionalidade das alíquotas na transição, isso é uma tarefa que a própria administração tributária, numa plataforma, vai pensar nesse cálculo. O documento fiscal em si é o quê? Hoje tem que se pensar que ele é a base estrutural de informação estratégica para os fiscos, para a sociedade, se vocês vão pensar no nota fiscal fácil, menor preço, mas importante é isso. A transição é ter o modelo já preparado,
com as informações impactando o mínimo possível, ele concentrando na sua operacionalização e no seu negócio, e o fisco vai calcular, vai trazer esse dado, e aí o IBS já vai estar dentro da realidade dele. Uma jornada que ele já conhece, que é a emissão, mas com campos e informações já na realidade do IBS. É essa a ideia de simplificação para impactar menos e não ser uma transição assim muito difícil. Porque quando eu comentei do manicômio tributário, eu cansei, você já sabe, né, que eu sou psicólogo, eu deixava de ser psicólogo ou auditor para ficar nas dores do contribuinte. Então a ideia é o quê? Tirar dores do contribuinte e ser um processo interessante para os fiscos, para a sociedade e para os contribuintes, na emissão de documentos fiscais eletrônicos. A simplificação, acho que é um tema que a gente já fala há muito tempo e muitas vezes a gente não consegue até mesmo implementar essa simplificação, né? Às vezes criam-se tanta obrigação acessória e assim, e o contribuinte, né, o contabilista fica louco para poder exercer, né, cumprir, né, as leis tributárias. E aquilo que você falou do manicômio, né, tributário, né? Acho que o manicômio tributário tem até um autor, né, que fala sobre, eu esqueci o nome desse autor, que fala desse manicômio tributário. Realmente, às vezes a gente nem sabe o que é regra e o que é exceção, né? Infelizmente, assim, tomara que o IBS, o CBS, e esses documentos eletrônicos ele venham mesmo para simplificar, né? Reduzir o custo Brasil também, né? E aí eu vou direcionar para o Fabrício, né? Porque o Bruno comentou em relação à questão do IBS, né? Em relação ao CBS e a Receita Federal do Brasil, essa ideia é na mesma linha de simplificação desses documentos eletrônicos aí a partir da reforma tributária? Exatamente, Leandro. Na mesma linha do que o Bruno comentou, a intenção é trazer essa complexidade para dentro da máquina pública, ou seja, fazer com que a estrutura do Estado preste isso como um serviço para o contribuinte, ou seja, o contribuinte continuaria tendo praticamente apenas uma obrigação, que é comunicar a ocorrência do fato gerador, ou seja, a emissão do documento fiscal. Dali para adiante, todos os desdobramentos da ocorrência daqui de fato gerador seriam tratados, a ideia seria, não, serão, vamos colocar assim, serão tratados por essa plataforma totalmente transparente para o contribuinte à medida que isso for acontecendo, né? Então essa é uma das coisas boas que a gente imagina que é possível entregar hoje com os recursos tecnológicos que a gente tem, né? Historicamente, você falou agora de obrigação acessória, né? Em função, seja da própria construção da norma, como das limitações que nós tínhamos de tecnologia, muito era passado para o contribuinte fazer, né? Aquela apuração, ele fechar o mês e tal, controlar as notas, aquela coisa toda, e transmitir as declarações no final do período de apuração. Hoje a gente consegue fazer isso praticamente, se não em tempo real, em muito próximo tempo real. A questão aí é só de custo de processamento, né? O que vale a pena, então é caro, porque ainda é caro você fazer isso em tempo real. Mas isso nos traz uma oportunidade de simplesmente deixar a seguinte mensagem já para o contribuinte. Nesse mundo novo que está sendo pensado, o que vai caber ao contribuinte? Tocar o negócio dele. Informa a ocorrência do fato gerador e toca o seu negócio. Dali para adiante, acompanha transparente aquilo que a administração tributária estiver fazendo. Muito bom, assim, Bruno. Assim, eu só anotei aqui, o contribuinte vai comunicar a ocorrência do fato gerador. Emitiu uma nota fiscal, como ele emitiu hoje. Não vai existir, por exemplo, a ideia não é existir mais uma declaração, como hoje a escrituração. Como que funciona isso aí? Isso é importante que você toca, porque, primeiro, trazendo essa premissa, ele emitir esse documento, mas pensar primeiramente hoje que os documentos fiscais já estão, nessa realidade atual, para além do controle fiscal. Ele é utilizado no controle logístico, ele é utilizado até para fins de saúde pública, para saber o que as pessoas estão pesquisando em termos de remédio. Então, hoje, o documento fiscal eletrônico, ele se espraiou em termos de ser uma relevância em que o fisco se tornou provedor de informação estratégica. Agora, uma vez que ele, concentrado no fato gerador, emitiu o documento, toda a complexidade vem para a administração tributária, aí o Beto vai comentar também o que ele acha disso, que é uma realidade que nós fomos até analisar no Chile, a questão de uma apuração assistida. Porque uma vez que ele emitiu, colocou as informações, ele não tem também nesse novo cenário de ficar se martirizando pela classificação fiscal.
Ele não tem que ficar se martirizando se aquele produto, né, a nossa antiga base IPI, CMS, se aquilo ali era um produto, se era serviço, se aquele produto ele era um perfume ou um desodorante. Nossa Então essa complexidade, ela morre, porque o nosso sistema, ele colocou também o Brasil, a competitividade brasileira, fora em relação aos seus vizinhos. E aí a questão pensada no documento é que ele nasce, mas a apuração assistida já tem que ser uma necessidade do próprio fisco. Não mais o contribuinte também, por isso que quando você coloca os contadores, porque o contador também ele vai ter que se otimizar em outras atividades ou prestar uma melhor consultoria, porque a apuração que sempre foi a dor e a delícia do dia a dia dele, ela vai ser agora uma apropriação e vai ser um serviço oferecido pelo fisco, o fisco sendo um provedor de serviço. E aí a apuração ele entrega, assistida ou pré-preenchida dos modos que a Receita já entrega hoje, e ele vai fazer os seus ajustes. Eu concordo, não concordo, eu estou de acordo, só para ficar com um número aqui que ecoa quando a gente fez o treinamento e o curso no Chile. Hoje, no Chile, 93% dos contribuintes concordam com a declaração feita pelo próprio fisco. Então, assim, olha a complexidade que saiu, olha o contribuinte tendo tempo para focar no seu negócio e emitir, e o contador também ser de fato um consultor, um prestador de serviços que traga novas estratégias. Então, assim, é simplificação, mas também é eficiência que se ganha no negócio. E o ambiente também melhora, porque a gente vai focar em novas matrizes econômicas, ampliar na economia digital para fiscalização. São cenários com a declaração assistida que vai ser, a base dela é o quê? O documento que foi emitido. Mas pelo que eu entendi, Bruno, desculpa, pelo que eu entendi, você, o contribuinte, né, o empresário vai emitir nota fiscal, vai fazer a venda, pode ser que ele, hoje já existe, ele pode se prestar serviço e vender mercadoria, porque são vai ser a mesma base de cálculo, né, tanto o IBS quanto o CBS é a mesma base de cálculo, né? Sim. Então, assim, é o mesmo, posso falar, é o mesmo viés fiscalização, por exemplo, né? Então, assim, a pessoa vai operar, vai comercializar, o fisco vai dizer o quanto que ele tem que recolher, vê se é isso mesmo que eu estou entendendo. Sim. O fisco vai dizer, você vendeu tanto, você tem que recolher tanto, e ele recolhe. É simples assim. Pode ser ainda mais simples. Vamos lá. Olha só. Quando a gente olha para o mundo que a gente tem hoje, o que acontece? Desculpa, Fabrício. Não, a gente vai chegar lá. Realmente, essa palavra que você falou, né? Quando a gente vem para o mundo, é difícil de você conseguir, quem está nos assistindo, o contabilista, o empresário, fala assim, gente, será que é isso mesmo? Desculpa, Fabrício. Olha só, o que acontece hoje? Hoje a norma sai, tanto o contribuinte quanto a fiscalização precisa interpretar essa norma, e dada a multiplicidade de pessoas que se debruçam sobre essa norma, é difícil vários casos que você não tem consenso. Então, a gente, nesse trabalho de exploração que a gente tem feito nos últimos meses, a gente se deparou com situações, por exemplo, com empresas especializadas em cálculo de tributo, que fornecem soluções que rodam nos bastidores, vamos dizer assim, dos ERPs mais festejados do mercado, e mesmo eles não dão garantia do cumprimento da norma. Porque, às vezes, você se depara com uma questão subjetiva que ele chega numa fronteira e não consegue mais. Com o mundo novo, o que se pretende? Já fizemos uma prova de conceito, terminou no final do mês passado, é a disponibilização, aí no caso não é obrigação, mas a disponibilização de uma ferramenta de cálculo com a interpretação da administração tributária no que se refere à aplicação da norma. Ou seja, eu, contribuinte, o que eu devo fazer? Se ele quer usar a mesma calculadora da administração tributária, ele embarca aquilo no sistema, ou no sistema dele, ou ele usa isso através de uma API, um web service, coisa parecida, e ele vai consumir aquelas regras da própria administração tributária, ou seja, quem é um pessoal mais antigo, né, que tinha aquelas assinaturas, né, IOB e tal, né, pode falar o nome aqui, não sei se existe ainda, né, que tinha que ficar lendo aquela coisa toda, tentando se atualizar. A ideia é que isso já esteja pronto. Temos um desafio tecnológico de como fazer a distribuição disso, mas mal comparando, seria mais ou menos como um antivírus. Como é que funciona o antivírus hoje? O cara instala na máquina dele e à medida que ele tem, digamos assim, atualizações, a regra é atualizada e ele roda isso no sistema dele. Ou seja, ele tem uma ferramenta de administração tributária à disposição dele para que ele faça o cálculo da forma tida, vamos dizer assim, ao menos correta, né, pela administração tributária, de maneira que ele não seja surpresado daqui 3 ou 4 anos com uma fiscalização de que a interpretação era outra, não era aquela, né? A ideia é que a gente evitar o erro, auxiliar o contribuinte e evitar o erro. Porque, às vezes, tentando acertar, o contribuinte erra. E já colocando, Beto, pegando esse gancho,
que você traz, que não é uma realidade distante, Leandro. Essa realidade do fisco assumir os cálculos, as responsabilidades, não terceirizá-las. O próprio aplicativo hoje que já é entregue da Nota Fiscal Fácil, ele é um embrião do que se propõe com um portal único, o que se propõe com o comitê gestor como o responsável por essa apuração, porque o aplicativo, a Receita também tem um aplicativo dela da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, nós temos a Nota Fiscal Fácil, que é o quê? Quem insere as regras, quem calcula o imposto, quem forma a guia, quem faz também os eventos, que são a grande, né, mudança em cima dos documentos, é o próprio fisco. Hoje um produtor rural ele não tem que saber classificação fiscal e nem lá na frente deverá saber, ele tem que concentrar no negócio, no fato gerador. Então assim, por isso que eu falo, quer apenas já tatear o que a reforma está trazendo, utilize o aplicativo para o seu pequeno varejista, utilize o aplicativo da Nota Fiscal Fácil, porque ali ele já tem todo um cenário que é a reforma tributária ali em seu embrião, sem complexidade tributária, os cálculos sendo vindo pelo próprio fisco, as interações das informações compartilhadas para outros órgãos, todos os órgãos acessando aquela informação, porque eu acho que é importante também destacar que a partir de agora, essa base que foi fragmentada, renda, patrimônio, consumo, ela agora é uma base única ali de um novo tributo que vai de fato nos interagir, porque eu tenho um desafio comum, que é a economia digital, mas tem também especialidades que a Receita tem, o fisco estadual tem e o fisco municipal tem. Então essa interação que vai também dar uma outra dinâmica. E esse novo mundo, né, ele começa a trazer algumas... A gente começa a vislumbrar, nós vislumbramos... Por exemplo, é possível você ter uma base comum de todas essas ocorrências dos fatos geradores, tanto de consumo de mercadorias quanto de serviços, esses dados ser anonimizados, por exemplo, e ser utilizado para pesquisa, ser disponibilizado para o contribuinte a verificação, eventualmente, alguma oportunidade de negócios. Ou seja, é um mundo novo que tem muita coisa bacana pela frente. Eu faço essa pergunta, né? Até gaguejei aqui, né? Faço essa pergunta porque, assim, hoje existe tanta exceção, né? Então, quando você vê, assim, as operações sendo realizadas, e o contribuinte vai e faz a escrituração disso aí, o que entrou, o que saiu, o que cancelou, o que anulou, um regime especial que ele possui, um outro sistema, uma outra forma de cálculo que ele possui, uma regra diferente que ele utiliza, que às vezes a própria unidade federada diz, olha, você pode fazer dessa forma, apuração dessa forma, lucro presumido. Então, assim, é essa complexidade que talvez tirando, né, talvez fique mais fácil do fisco já entregar essa resposta para ele, o quanto que ele teve recolher, né? Aí, o Fabrício, você falou uma questão de consenso, né? Chegar num consenso, né? Aí eu pergunto, como que a gente agora, quando a gente está trabalhando só com o município, é uma coisa, quando eu estou trabalhando com o Estado decide como ele vai fazer, segue as regras gerais, né? Federais, e o governo federal também. Mas agora os fiscos vão ter que trabalhar junto, né? Tem a União, os estados, os municípios, né? Hoje tem o IBS, né? Que tem em serviço e também sobre os bens. Então, assim, como que vai ser essa interação entre todas as unidades federadas, todos os municípios e os entes federados? E a União, né? E aí, Bruno? Eu vejo assim, é um grande desafio em si, porque vão ter que equalizar as linguagens, as experiências, as formas de agir, mas também é uma grande oportunidade. A grande oportunidade se está em aprimorar as expertises de cada fisco, né, de entender as realidades, porque com certeza na tributação sobre construção civil o município tem planos de saúde, os meios de pagamento, né, eles construíram uma expertise que os estados não têm. Os estados têm as questões ligadas em toda a complexidade mesmo que é o ICMS, mas ele pode agora com menos exceções, com uma realidade de um tributo mais claro na não cumulatividade. Como a questão também, agora a Receita também, mesmo que ela trabalhe ali, tem um comitê gestor, né, do IBS, que é o município-estado, mas ela também participa de forma compartilhada. Então, assim, as atuações serão mais integradas. Então, assim, eu vejo assim como uma eficiência de fato para a administração tributária. Eu vejo ela dando um salto de eficiência e também, assim, trazendo maior relevância na sua atuação e também em termos de conhecimento, de tornar o Brasil mais eficiente em termos de tributação, a neutralidade se fazer valer e não ser aquele entendimento. Cada um entende uma forma, o Estado entendia. Lembra aquelas brigas do software do ISS? Exato, o município falava uma coisa, o Estado falava uma coisa. PIS, COFINS com o ICMS. Então, assim, eu acho que a equalização, você ter uma forma de uniformizar,
com uma lei única e também atuações próximas ali, a gente tem a ganhar. E outra, esse tem a ganhar, tem tudo a ver, porque é mais barato para todos. É mais barato para a administração tributária, é mais barato para o contribuinte, é mais eficiente até para o contador. Então, a gente enxerga como sendo um jogo ganha-ganha. Como construir esse consenso? A gente vai ter consenso sempre, 5.500 e poucos municípios, mais 27 estados, mais União. Vai ser difícil, 100% do tempo você ter consenso. Mas a gente não pode abandonar essa busca, né? Porque quanto menos dissenso, menos custo, é melhor para todo mundo. Então, é um caminho. A gente até, em algumas apresentações que a gente tem feito, a gente usa sempre uma alegoria, né? Que é um barco a remos, né? É muito mais rápido você sair nadando sozinho, né? Mas você não vai longe, né? Então, ainda que esse trabalho seja um trabalho um pouco mais exaustivo, né? De entender essas realidades. Eu lembro que, com um trabalho que eu fiz com cadastros, uma vez a gente teve que fazer uma videoconferência. Brasil inteiro. 4 fusos horários. Para acertar o horário da reunião já era difícil. Que dirá o assunto em si. Mas a gente vai ter que enfrentar isso. E eu acho que essa diversidade também é a nossa força. A gente precisa sentar e andar junto. Vai ser melhor para todos. O desafio e consenso, né, já foi explanado. Entre as unidades federadas já é complicado, né? Mas, por exemplo, também eu tenho o desafio tecnológico. Como você vê, né, essa integração tecnológica, né, eu falo, né, então, a Receita Federal do Brasil, as secretarias de fazendas e as secretarias de finanças dos municípios, porque tem município que não tem a capacidade tecnológica, como às vezes uma capital da vida. Sim. Né? Como você vê essa como eu posso falar, de se chegar até a todos os municípios, porque nós temos com mais de 5.000 municípios. Né? Vamos lá. Com relação aos estados, de certa maneira, a Receita já trabalha junto com os estados, né? Desde a época do SPED, e aí fica aqui o registro, o SPED nos coloca vários passos à frente com relação a administrações tributárias do mundo que não tem isso. Então a gente tem uma estrutura maravilhosa que a gente pode agora dar um upgrade nela, né? De usar melhor aquele dado, a tecnologia hoje nos permite. Então, com os estados a gente já tem uma interlocução muito boa. O desafio realmente vai ser município, né? O município a gente tem alguns que estão lá na frente, outros que estão lá no início. A própria realidade dos municípios, às vezes um município menor, que não tem nem capacidade de ter muito investimento, né, nessa parte da administração tributária. E para isso aí a Receita está disposta a dar o apoio para eles, né? Objetivamente, né, você já tem hoje um processo de autorização de documentos fiscais, leia-se aí notas fiscais, tocado pelas secretarias de Fazenda, que é um processo maduro, decantado, todo mundo conhece, na linha do que o Bruno comentou. Vai mexer nisso para quê agora? Vamos fazer só uns pequenos ajustes para coletar aquilo que é preciso para rodar CBS e IBS e não mexe no resto. No caso dos municípios, a gente tem alguns municípios que têm estruturas próprias de autorização de documento fiscal, normalmente capitais, né, tem mais musculatura. Para os municípios menores, existe hoje uma plataforma da nota fiscal de serviço que é possível que esses municípios embarquem sem sofrer tanto para poder compartilhar esses documentos, né? Mas, invariavelmente, vai ter que ser feito um esforço bastante grande para esse pessoal todo estar junto, lá em janeiro de 26. Porque o documento eletrônico, na verdade, no caso do IBS, né, é serviço e bens, vai ser o único documento eletrônico, né? Acredito eu, não sei. Sim, a questão mesmo assim, os layouts se tornam padrão e é a questão da emissão em si. Mas eu quero ser polêmico aqui, momento polêmica. Eu vejo que o maior desafio dessa integração, ele é menos tecnológico e mais cultural. Ele tem barreiras culturais a serem rompidas, questões de cada um que foi construída, receios mesmo na instrumentalização da reforma. A reforma foi um enorme ganho, mas ela teve momentos, né, de convencimento, de mostrar os ganhos que tinham para os fiscos, para a sociedade, né? Quando a gente fala em cashback, né, é uma realidade nova que tal. Mas eu vejo, em termos, só para colocar assim, a grande questão que já nasce hoje, que é o grande desafio, os cadastros. Você foi o gerente de arrecadação lá e cadastro, você via, um cadastro era no fisco estadual, outro no municipal. Como é que fazia esses cadastros conversarem? Já tem um projeto nascendo na Receita, né, do Betchem, que é um cadastro que integra unificado para todos. E pensa agora como contribuinte, às vezes uma informação, vamos pensar aquela informação de meios de pagamento estadual.
Você mandava uma e-financeira ou mandava uma Decred, que era federal, mas no final era a mesma informação para entes diferentes. Então você pensa agora, você tem uma centralização da informação, a capacidade hoje, isso vai demandar, Beto, eu coloco assim, a questão do desafio da proteção da segurança da informação, que se hoje é grande, ela precisará ser ainda mais protegida, relevante, até porque se nós falamos que o documento vai externalizar o fato gerador, mas esse fato gerador agora, mais do que nunca, ele acompanha o fato financeiro. Ele é como irmão do fato financeiro a todo instante, porque tem aquela frase que tem na apuração que é o recolhimento, o imposto estará pago só com o efetivo recolhimento, né? Sai da era escritural e vai para a era financeira do tributo. Então, assim, essas questões... Isso é importante chamar a atenção para isso que o Bruno está falando, porque há uma incompreensão, a gente percebe na sociedade. Porque, não, mas por que eu vou vincular o crédito ao pagamento? Porque o crédito, na verdade, é um recolhimento que é para ter existido para que o próximo da cadeia possa ser aproveitado o crédito. E se você não tem esse recolhimento na etapa anterior... Não faz sentido, né? É a sociedade toda que está pagando aquilo. Né? Eu vou aproveitar o gancho aí, esses meios de pagamento. Você falou muito meio de pagamento, né? Você sempre trabalhou muito tempo sobre isso daí, né? Hoje o meio de pagamento tem cartão de crédito, hoje tem o Pix, né? Que é uma inovação. Será que vamos avançar para os recolhimentos dos tributos já serem diretamente nos meios de pagamento? Será? Não. Vamos avançar. A matéria dessa tipo assim, passei o cartão de crédito, uma parte já vai para o governo do estado. É o split. Vai. Isso. Isso é o famoso split pagamentos, que já foi previsto. É uma das hipóteses. É importante deixar claro que às vezes assusta, achando que tudo é split pagamento. Existem estudos, mesmo da OCDE, que apontam a eficiência do split, não só no recolhimento, porque é isso que o Beto coloca. Se eu vou fazer um cashback, eu preciso ter a certeza do efetivo recolhimento. Exato. E aí, por isso que tem hipótese também que o próprio adquirente pode recolher se ele quer uma celeridade desse recolhimento. Que para pensar em situações, você vai esperar 30 dias de apuração ou você já quer o efetivo crédito daquele tributo no pagamento imediato ali? E aí o split, o que é o split trazendo, né, no popular? É a divisão de pagamentos. Isso não é novidade também, porque o Banco Central já obrigava os marketplaces a recolher. Quem fazia aquelas compras, né, na Shein, Shopee, né, quem comprou, muitas pessoas compraram, né, porque nos últimos anos, aderiu o remessa conforme, o split já foi que faz a divisão dos entes. Quem que são os entes dessa transação? O lojista, a plataforma digital que está na lei complementar, que já foi regulada também, assim como o split de pagamento está na lei complementar, na proposta do PL 68 de lei complementar, e tem o próprio arrecadação ali, e o Estado, ou o comitê gestor ali fazendo o recolhimento. Então, esse cenário aí, essa matéria, vou colocar mais uma pimenta aí no que você trouxe. Não só o Pix, não só os meios de pagamento, como também o futuro, que é o nosso futuro, do real digital, o Drex. Que aí já é um contrato inteligente que a gente pode até aperfeiçoar, né? Sim. Porque assim, e aí eu falo, só para trazer essa pergunta. Ela não é assim, como auditores, era uma pergunta que a gente nunca gostou de ouvi-la, mas a gente sabe que ela permeava aí, que tinha algumas perguntas que a gente, né, acompanhava, que era assim, esse produto é com nota ou sem nota? Essa pergunta existia. E ainda existe, né? Vamos dizer, né? Mas para ser mais claro, eu digo que a pergunta agora ela mudou. É o meio de pagamento que vai dizer qual é a chave da nota para essa transação. Então não importa se é com nota ou sem nota, se naquela fluxo de transação não tem uma chave de nota, não tem um pagamento vinculado, você já está, né? Você tem ali potencialmente uma emissão. Então é uma nova realidade. Agora, tem que ter muita discussão, tem que entender onde ela é mais eficiente no split, aí o Beto pode trazer alguma percepção dele, porque de fato tem questões que precisam ser trabalhadas. O tipo de split, porque não existe só, porque às vezes pensa que tem um split puro, né? Mas tem um split mais direcionado, aí pode ser também pensado assim no fluxo de caixa das empresas, garantir o cashback das pessoas, porque vai estar retido, eu já posso também devolver. Então e aí, mais do que nunca eu vejo como split, não só a eficiência em termos arrecadatórios, mas também um ganho de conformidade fiscal. Entendeu? Para quem está assistindo a gente, Fabrício, assim, às vezes você pode imaginar, nossa, isso está muito longe, né? Você acha que isso está próximo, Fabrício, assim, da realidade nossa, acontece? Na prática, né? Não. Porque a teoria é muito boa, a gente fala, tenta simplificar, mas na prática, isso está muito próximo de acontecer?
Esse recolhimento Olha, já no momento do Já pagamento. acontece. Não está longe, não, tá? E agora é importante esclarecer uma coisa, Leandro. Esses controles todos, eles vêm para ajudar a melhorar o ambiente de negócio. Não é só, é a senha arrecadatória, porque não pode ver ali. Tá. Não. É uma questão de você aproximar a arrecadação efetiva da potencial. Isso significa trazer mais pessoas para a conformidade. Isso significa uma melhoria do ambiente de negócio. Porque vamos chamar assim, o milagreiro, né? Aquele que é a erva daninha ali no nicho de mercado dele, tende a acabar. E isso, para o bom contribuinte, é música. Né? Ou seja, a gente tem um problema, a gente falou agora há pouco de créditos, né? A gente tem um problema sério com créditos que nunca são recolhidos e são pleiteados em função do que a gente tem de norma hoje. E isso, a notícia de 2 semanas atrás, o mercado de telefones celulares no Brasil, 25% é contrabando. Então, aquele que trabalha direito com o telefone celular, daqui a pouco ele não consegue mais trabalhar, porque o mato toma conta do quintal. Né? Então, são medidas que estão vindo para simplificar a vida do bom contribuinte. É aquilo que a gente comentou, vá cuidar do seu negócio, dá a informação aqui que o resto a administração tributária faz e te dá transparência. Né? Porque senão a gente não vê como sair do outro lado, a gente vai continuar com um ambiente de negócio muito tóxico. Né? O custo Brasil, né? Exato. Aí eu gostaria de voltar, você falou de cadastros, né? Uma novidade que está vindo agora, inclusive, é a gestão por parte de estados e municípios dos atributos do cadastro CNPJ e CPF. Está vindo na reforma. Né? Que era uma demanda dos estados. Né? Existe uma preocupação com o suporte do cadastro, e, salvo engano, no projeto de lei a proposta veio nesse sentido, que o suporte, eu falo de infraestrutura, continua com a Receita, mas estados e municípios tendo condições de gerir o cadastro. E aí significa acrescentar, remover, dar um tratamento para um campo diferente, fazer digamos, os eventos, os registros, as alterações de cadastro dos contribuintes. Então, isso é uma coisa que vai fazer com que a gente enxergue todos o mesmo contribuinte da mesma forma. Porque é muito comum hoje, infelizmente, você ter um contribuinte que está numa situação inapta, por exemplo, CNPJ, nem sempre é visível para o Estado. Ou demora para ficar visível. E enquanto fica visível, sabe Deus o que acontece. É muito bom comentar sobre esse cadastro, né? Eu fiquei 5 anos, né, na gerência de arrecadação e cadastro aqui do Espírito Santo, né, da Secretaria de Fazenda. Quando a gente entrou lá na gerência, hoje as informações do cadastro ele vem da Junta Comercial dos Estados, né? E nunca batia a base da Junta Comercial com a Secretaria de Fazenda. Então, a gente conseguiu fazer a implementação de alteração de forma remota, abaixou uma empresa na junta, já vem baixa já de forma automática, só que isso demorou a ser implementado, porque eu falo, o desafio tecnológico nosso, infelizmente, é limitado. Né? A Secretaria de Fazenda, ela precisa, a Secretaria de Fazenda, no todo, precisa de investimento em tecnologia. Até no governo federal, né? Às vezes eu vejo... Para alterar uma coisa, demora 1 mês, 1 ano, ou às vezes, quando você vai alterar, já passou o prazo de alterar, você já tem que mudar a forma. Você sabe que aí agora você fala de uma coisa bacana que tem a ver com tudo que a gente está lidando lá. Isso é muito dependente do que... Vou falar uma palavrinha mais técnica aqui, do nível de acoplamento dos sistemas. Hoje a gente tem, falando de Receita Federal, tá? A gente tem um parque de sistemas que é robusto, enfim, mas a forma como ele é construído, ele é difícil de você fazer essas atualizações. Então, o que está sendo pensado é uma plataforma integrada com a plataforma dos estados. No primeiro momento se pensou de uma plataforma compartilhada, mas, enfim, a coisa parece estar caminhando para a gente ter plataformas integradas. Tá? A intenção é se desenvolver um grande Lego, se eu pudesse resumir. De maneira que você tenha um núcleo central composto por uma mensageria e que permite que você faça evoluções desse sistema ou desse ambiente de uma forma muito mais rápida. Isso a gente colheu nessa conversa que a gente fez com alguns parceiros de tecnologia. Hoje é possível, com essa abordagem, de você ter, em vez de um sistemão, um tijolão, né, você ter de bloquinhos menores, é mais fácil de você
todos eles conversando com uma mensageria, é mais fácil você fazer a implementação de melhorias. Segundo eles, em torno de 90, 120 dias, você consegue trabalhar um bloquinho desses e implementar uma melhoria. Sim. Né? Só pegar uma questão que eu acho importante frisar, Leandro, assim, primeiro, porque o destaque tem que ficar é que nós estamos saindo de um modelo de créditos que Beto coloca bem, de créditos podres, empresas noteiras, que não tem lastro nos créditos. Para um modelo que, para a sustentabilidade dele, é um modelo financeiro e um modelo que tem um comitê gestor, que o IVA em si é um sistema de devolução de créditos também. Como é que nas previsões de crédito devolvido, né, do IBS em 60 dias, em 3 dias, se você não tem uma eficiência de sistemas que asseguram esse recebimento? Exato. Então, assim, olha a sustentabilidade do sistema que precisa, né, ter mecanismos que assegurem a devolução correta. E aí é um sistema também que imagina as empresas, como que também atua sobre o desenvolvimento econômico. Imagina as grandes exportadoras que tinham aqueles créditos acumulados, você sabe essa história de estar na apuração, mas é um valor que para ela utilizar, que esse valor não vai para a economia. Imagina agora, ele poder ter a devolução assegurada, esse dinheiro ele poder aplicar em investimento, né, em geração de renda, novos maquinários, porque o sistema precisa funcionar, mas um fluxo financeiro assertivo. Né? E só para você não deve ter comprado, eu acho que ele não comprou ultimamente um remessa conforme, já é o split funcionando. Porque você viu, porque quem retém são aquelas plataformas digitais internacionais, para a pessoa não. Porque a importante do IBS é isso também. O fornecedor não precisa ser nacional, ele pode ser estrangeiro, ele se torna fornecedor e contribuinte do IBS, e aí ele recolhe pelo mecanismo e repassa para os estados e a União dos respectivos tributos. Então, assim, é um cenário global e que o Brasil também entra num primeiro mundo de tributação, fiscalização e também justiça fiscal com o cashback no repasse para a sociedade. A mudança de cultura que você falou, né? Acho que até nós, auditores fiscais, a gente tem que estar preparado para essa mudança de cultura, a forma de apuração, de recolhimento. Isso que o Bruno fala, eu acho que vale a pena avançar um pouquinho mais, que são as empresas noteiras, né? São empresas... O que acontece? Hoje a gente tem... Só porque está assistindo a gente, né? Às vezes não sabe o que é empresa noteira. Vamos lá. Explica lá. O que acontece? Antes de começar a falar. O que acontece? O Brasil apanhou muito no passado pelo tempo que demorava para abrir uma empresa. Né? Demorava demais. Foi feito um trabalho bastante grande com estados, com municípios, com juntas comerciais, a rede sim. Né? Então hoje esse processo é muito rápido. Só que o processo a gente chama de realização do crédito tributário, ele ainda é um processo lento. Então a gente precisa acelerar esse processo. E daí vem, hoje a tecnologia nos permite isso. Por que a gente precisa? Porque hoje a empresa é uma empresa noteira, é uma empresa que só se presta a emitir nota fiscal para gerar um crédito que não existe. Só que não é... laranjas, né? Isso, fachada. Bem conhecido. Só que não é só isso. Esse tipo de empresa também se presta à introdução, digamos, no que seria o mercado lícito, vamos chamar assim, de mercadoria oriunda, de contrabando, mercadoria roubada. É um flagelo que, graças a Deus, aqui no estado a gente não padece tanto, mas a gente tem estados vizinhos aqui que os dados são assustadores, né? Em 2 horas a mercadoria roubada já está sendo vendida dentro do trem ou vendida nos comércios. Então, não é só a arrecadação, é um controle que vai ajudar, de novo, o bom contribuinte, tirando do mercado essas pessoas. Então, à medida que você moderniza, utiliza a tecnologia, né? Foi falado de escrituração aqui também. Ou seja, na medida em que você tem o conhecimento da ocorrência do fato gerador, praticamente está fazendo a escrituração em tempo real. No final do mês ou no final do período, isso até é interessante, o projeto de lei ele coloca o período de apuração, leia-se aí o período em que você vai fazer um encontro de contas entre débitos e créditos, de até 1 mês. Significa que a gente pode fazer em menos. Né? É possível hoje fazer no final do dia, igual o comerciante fecha o caixa? É possível, dá para fazer. Vamos fazer? Talvez a gente não esteja maduro para fazer isso ainda. Tem algumas situações em que vai precisar fazer um ajuste no final do mês, uma operação que não vai apropriar 100% do crédito, um valor que discordou lá do cálculo que foi feito pela administração tributária, ok, beleza. Mas o caminho é para a conformidade, porque a conformidade ela é melhor para todos. Exato. Bruno, assim, em modelos operacionais, né, quais são as principais mudanças, né, assim, tanto para os auditores fiscais, né, as unidades federadas, Secretaria de Fazenda, e para o contribuinte? Na prática, o que vai mudar em relação a isso daí?
tem uma mudança estrutural do modelo que impacta grandemente para melhor. Primeira das coisas, nós deixaremos de ser um fisco de obrigação acessória para um fisco de gestão de risco. Isso aí. A nossa força conjunta, integrada e compartilhada atuará para gestão de risco. E ali sim direcionar esses esforços. E aí pensando primeiro em termos do contribuinte. Em termos do contribuinte é entender, entregar a ele toda a apuração, o documento mais de forma simplificada, ele entender de forma que o comitê gestor e as formas, né, na questão do CBS, que ali também é um portal de utilização dele para controle, para também transparência dessas transferências, e aí principalmente os grandes. Agora pensando também agora para os auditores, é entender essa nova dinâmica coordenada. Tem discussões a serem feitas. Primeiro, a titularidade das ações fiscais, a informação compartilhada para que também fiscos possam agregar, né? A questão também do modelo, né? Porque nós não chegamos a comentar, mas a transferência da origem como fonte de tributação, né, para o destino, demanda também que esses fiscos tenham até índices, né? Mesmo em discussões com o Bernardo Api, né, lá nos grupos, esses fiscos que antes se aperfeiçoaram numa tributação do ICMS na origem. Como trabalhar de forma integrada agora no destino, entendendo que ele tem que depender muito de fisco, onde essa mercadoria foi consumida, esse serviço foi prestado, né, esse faturamento foi gerado. Então essas situações é entender essa interação para que de fato seja colocado. E eu sempre gosto de frisar, a sociedade terá um modelo agora que prima pela simplificação, prima pela eficiência e prima também pela existência, de fato, para os fluxos financeiros externalizar as realidades dos valores agregados, da economia que tem uma inserção econômica de um crédito que não é podre, de um crédito que de fato foi apurado, e também os crescimentos para que, imagina um cenário de mais de 16 mil exceções, que todo o regulamento, né? O regulamento do Espírito Santo já tem mais de 1.200 artigos ali, já tem artigos que vai Z, né? Que vai... Tem 530 Z. São artigos que, assim, isso gera até mesmo uma desconfiança do sistema. Agora passa para um novo modelo, e é muito importante que o modelo que morre agora, ele não contamine o modelo que está nascendo. Isso é uma preocupação. Para que isso que aí como papel, como auditor, como sociedade e empresa, os três juntos agora, entender que esse novo modelo não se contamine pelos vícios, pelos erros, e que esse fisco, que é um fisco de gestão de risco que a sociedade espera, né, para que de fato ataque as fraudes estruturadas, aonde que está direcionando, ele se torne também protagonista. E é isso que o Bruno fala, né? Da perspectiva da fiscalização, o que a gente percebe é um movimento, né? Um caminhar para a alocação da fiscalização na fraude. Porque aquele trabalho, digamos assim, repetitivo, que acabava gerando erro, aquele tipo de coisa, e que no nosso caso também consome uma quantidade enorme de gente, o contribuinte não entende, errou, corrige, aquela declaração que tem que reprocessar. Tudo isso é dinheiro que se gasta. Não colocou o código. Exato, exatamente. E na medida em que você consegue oferecer uma solução mais simples, e o que ela tiver de complexo está dentro de uma infraestrutura já provida pelo Estado, simplifica a vida do contribuinte. Significa dizer que, por exemplo, a gente tem lá processos de restituição, por exemplo, de PIS, COFINS ou mesmo de IPI, em que você tem que parar para analisar, fazer o reconhecimento do direito creditório, porque você não enxerga a escrituração do contribuinte. Como você vai passar a enxergar? É ter eficiência fiscal, na verdade. Exatamente. Tá falando, então, né? imagina um mundo em que você não precisa vir pedir a restituição. Você já sabe qual é o valor e você pode pagar automaticamente. Dependendo do caso, é possível você adotar rotinas de automação, claro, é opcional, em que o contribuinte não precisa se preocupar nem em emitir o documento fiscal. Comanda o débito em conta e acabou, tudo transparente. Não é? Então, é um mundo para onde a gente está caminhando. Vai acontecer tudo em janeiro de 26? Eu acho difícil. Porque, olha, eu estava terminando agora uma revisão de uma planilha de frentes de trabalho, a gente já está com mais de 30 temas distintos que precisam ser desenvolvidos para a gente entregar esse mundo novo. Mas a gente não pode deixar de começar a caminhar para esse novo ambiente. É muito melhor do que a gente tem hoje. É a eficiência fiscal que o Bruno falou, né? Os artigos, o regulamento, na verdade, às vezes não consegue acompanhar as mudanças, né? O regulamento do ICMS, a gente está falando. Você veja, né?
pela peneira, vamos chamar assim, do processo de autorização de nota fiscal. Você não consegue botar a peneira na peneira da autorização ou regulamento do ICMS, porque é impossível. Eu lembro de um caso recentemente, me deparando com o cálculo de ICMS da cerveja em São Paulo. São 6 hipóteses distintas que dependem de coisas assim quase que esotéricas. Não tem como você fazer isso na hora de emitir uma nota fiscal. Não tem como. Às vezes a gente fica perguntando, né? Será que isso foi proposital? Né? Será que isso realmente... É porque assim, porque se torna tão complexo, né? E chega bota de uma forma, aí tem lá leite tipo isso, leite tipo aquilo, leite tipo aquilo. Como você fiscaliza? Você tem que tomar o leite e ser o químico para conseguir compreender. Eu desenvolvi uma teoria. Eu vejo assim, nós não tínhamos condição tecnológica de entregar o apoio do Estado, o incentivo do Estado, para aquele determinado contribuinte que está precisando. Então, o que se tinha que fazer? Se você não conseguia fazer na ponta do fomento, você acabava fazendo na ponta da arrecadação. E aí transformou nesse mundo que a gente vê. Cada nicho econômico tem que ter um tratamento um pouco diferente. Você faz isso tudo no momento da arrecadação, aquela miríade de exceções. Hoje, como o Bruno comentou, você enxergando o todo, você vai ter condição de fazer o cashback diferenciado. Você falou de Drex, por exemplo. Por hipótese, nesse mundo novo é possível de você, para um determinado contribuinte, você emitir para ele um Drex e dizer assim, olha, está aqui o seu incentivo. Você pagou como todo mundo, mas a sua diferenciação não vai ser na arrecadação, vai ser na destinação do orçamento do Estado. E eu vou te dar um Drex aqui, você é uma empresa para fabricar canecas, então o seu Drex você só vai... Já está vinculado, marcado, você vai conseguir comprar insumo para caneca. Não adianta você querer comprar uma lancha, um jet ski, qualquer... Não vai rolar, porque o Drex não vai deixar você fazer isso. Então você simplifica de um lado e consegue fazer com que a política pública seja mais efetiva do outro. Coisas que a tecnologia hoje nos oferece para simplificar a vida de todos, né? Não, é só assim, aproveitando, pegando essa questão, porque de fato o desafio agora é essa simplificação mesmo dos documentos para essa nova realidade, para trazer essas questões dinâmicas. E aí eu vejo muito assim, tem um desafio inicial que é de forma entregar um modelo já, o Beto coloca muito bem assim, essas transições de 2026, e você vê que, olha como é que é importante a questão da adaptação, mesmo para o contribuinte que hoje está nos assistindo aqui e nos ouvindo. 2026, aquele contribuinte que cumpre as obrigações acessórias pode ser dispensado do recolhimento de 0,1 do imposto, porque ele cumpriu. Então, quem está se preparando agora tem vantagens. Tem vantagens, a importância que quando o documento fiscal eletrônico vem para simplificar, é porque ele, de fato, vai dar mais assertividade nas devoluções. Imagina hoje que você tem um sistema que prima pela não cumulatividade plena. Que as empresas, de fato, antes, Leandro vivenciou isso muito claramente, empresas transportadoras, se discutia se um aditivo deveria ser, quando era utilizado por imposição ambiental, né, um momento de ESG, se você deveria, de fato, se apropriar ou não. Essas questões não vão existir mais, mas tem o quê? O documento ser claro, mas é o quê? Hoje, um documento da nota fiscal de serviço, você tem 2 aplicativos, mas eu vejo que em 2026 tem que existir um só. A base de dados ela tem que ser única para todos ali acessarem e criar os seus controles de documentos. Aproveitando isso aí, vocês pensam assim, que vai existir uma plataforma, porque nós falamos de cadastro, falamos de recolhimento, mas assim, mais à frente, né? Vocês pensam numa plataforma unificada, um único sistema em que as unidades federadas, o governo federal, aí os municípios possam estar fazendo esse trabalho, tanto do cadastro, da apuração do imposto, né? Será que a gente vai chegar a uma plataforma unificada para todas as unidades, os municípios? Rapaz... Porque assim, o IBS, o CBS é a mesma base de cálculo. Possível então assim... Mas a gente tem, de novo, né, questões culturais, questões de autonomia dos estados, questões políticas que precisam ser vencidas. Tecnicamente é possível. Talvez, será que é o mais recomendável? Não sei, talvez pode ser que não. Agora, ainda que estejam funcionando estruturas independentes, e aí, de repente, até alguma coisa boa, porque quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, né? Uma estrutura pode ser backup da outra. O importante, e aí também é voz comum,
que a interface com o contribuinte seja a mesma. Ainda que nos bastidores a gente tenha sistemas distintos, mas entregando a mesma coisa, tá valendo. Mesmo canal para que o contribuinte possa acessar a informação. Exatamente. Tipo assim. O que se pensa é esse portal único do contribuinte. A interface, a experiência, o que importa para ele é qual é a interface, o que ele vê. Aí retaguarda, aí se preserva ali aquelas informações ali, a cada um também se integrando para buscar as informações. Eu acho que, às vezes, a vida nos ensina. Infelizmente, Rio Grande do Sul está passando por uma catástrofe, nossos colegas, assim, aproveito para desejar melhoras, que essa chuva cesse, mas os documentos fiscais eletrônicos, a base dele é na Cefaz Rio Grande do Sul, só para ficar de exemplo, eles estão fazendo milagres para os documentos fiscais eletrônicos estarem mesmo nessa crise das enchentes, das águas, crise mesmo humanitária, que as pessoas estão assim, perdendo suas vidas, casas. E o portal, a estrutura da Cefaz Rio Grande do Sul está funcionando. Precisou os servidores serem desligados. Onde que essas autorizações, esses compartilhamentos estão acontecendo? Estão acontecendo na nuvem. Então eu imagino que em algum momento teremos uma nuvem fiscal de acesso, mas a experiência do contribuinte, do cidadão também, de transparência, como os órgãos de controle, que são agentes importantes nesse momento, terão um portal de consulta, de acesso, né, canais específicos, mas essa nuvem fiscal, ela estará para as administrações tributárias tornar esse papel ainda mais relevante como um provedor e protagonista da informação estratégica para o Estado e sociedade. Dois aspectos que me ocorrem agora que são importantes. O primeiro é que a gente já fez bastante trabalho junto com estados e municípios, né? Mas esse trabalho é diferente. Esse trabalho tá nos exigindo, né? E está nos trazendo uma oportunidade de a gente deixar para trás as diferenças que aconteceram, que a gente sabe no passado, para que a gente possa entregar para o cidadão um serviço melhor, né? Todos vão ganhar com isso. Tá? Sem dúvida. E você falou da questão do aprendizado, né? Realmente é uma tristeza a gente ver. A gente esteve conversando com o Ricardo Neves lá 2 semanas antes, né, daquela tragédia toda. E, de fato, tem várias lições ali para a gente aprender. Né? Mas, para o contribuinte, o importante é aquilo que o Bruno comentou. É deixar para ele uma experiência só, um canal só, para que ele tenha, digamos assim, a coisa mais fácil, né? Mas aquele caminho, falar, eu sei que é por aqui, e se eu atender aqui, eu estou tranquilo que eu estou atendendo tudo que tinha que atender. Porque todos nós temos um amigo que tem um negócio, e a pior coisa que acontece é você escutar, igual eu escutei recentemente de um amigo que falou assim, puxa vida, eu pagava e achava que estava pagando tudo. Aí agora vem a fiscalização da prefeitura, vem me cobrar, mas você deixou de botar 0, qualquer coisa aqui, mas eu estava gerando a guia no lugar certo. Mas você deixou de preencher aqui, então toma aqui agora 60 mil reais para você parcelar ou pagar e tal. Ou seja, o bom contribuinte não quer isso, ele quer saber quanto é pagar e tocar a vida dele. Então, para isso que essa estrutura está sendo montada. E assim, para a gente poder finalizar, né, nosso bate-papo, assim, o Já? assunto o assunto, deixar, a gente fica o assunto é muito bom, assim, né? E, na verdade, acho que a gente vamos ter que voltar aqui para conversar. Quando a gente começar realmente a operar tudo isso, né? Tudo isso que o contribuinte que nos assiste e espera, né? A simplificação. Na verdade, o Bruno Aguilar colocou uma pulga atrás da orelha dos contabilistas, né? Que ele vai, né? O contador tem como formação também contabilidade, e realmente o contabilista ele vai ter que se reinventar também, né? Porque essa mudança, além de se manter atualizado, né, com tudo que está acontecendo, vai vir muitas oportunidades, acredito eu, né? Aí eu vou levar para vocês, né? Desculpa, mas o contabilista, propriamente, que está nos assistindo, pode ficar tranquilo, porque até 2032 ele vai ter bastante trabalho. Mas tem muito recém-formado agora, meu Deus do céu. Mas olha só, a gente vai ter, a partir de 26, a gente vai ter PIS, COFINS, IPI, mais CBS, mais IS, mais ISS, mais ICMS e mais IBS. Então tem bastante trabalho, fora a folha, será tranquilo. Mas aí eu joguei isso que direto para vocês mesmo, mas eu falo dos desafios e oportunidades, né? Com base nessa reforma, né, que veio, tá vindo, né, na verdade, gradativa aí, mas já foi implementado pela Emenda Constitucional 132 de 2023, mas quais são os desafios e oportunidades, falo tanto para os fiscos, né, mas para os contribuintes Eu também. diria a você, a gente tem um sonho lá.
é conseguir entregar uma plataforma, um ambiente que seja tão simples que aquela migração do ICMS que está prevista para acontecer até 2032, que a turma chega e fala assim, gente, vamos migrar logo, porque é muito melhor do que o que a gente tem hoje. Exato. É o desafio que a gente tem lá. Dá para fazer, vamos ver se a gente vai conseguir. Bruno. Eu vejo assim, que os contribuintes e os contabilistas, e nós mesmos auditores, temos enormes desafios que passam muito pela coordenação, a integração. Eu ressalto sempre em qualquer palestra, a preparação para esse cenário. É um desafio mesmo, esse conhecimento. E aí entender que cada contexto representa uma tecnologia, uma vivência do mundo que a gente está vivendo. Se a gente olhar o nosso CTN, né, ele tem lá, onde que você pagaria o tributo? Ou na repartição pública, com estampilha. Agora surgiu o split payment e surgiu novas formas mesmo de recolhimento. Então, nesse cenário também, se constrói um desafio de entender essa nova dinâmica, entender um novo mecanismo de devolução do tributo, essa relação com o comitê gestor, essa relação com esse novo contencioso que tem uma legislação só. Entendam também como é que você vai ser dinâmico nesse cenário, como é que você vai também essa relação em que esse tributo ele é mais simplificado, os documentos fiscais, aí como que o próprio contabilista gera informação estratégica para o seu cliente? Porque ele tem um emaranhado de informação, não fica só no fisco, isso também está lá à disposição dele, não é só... E aí morre de vez aquela coisa, eu só tenho que entregar a informação fiscal. Não, o fisco já tem e já vai apurar. A sua é transformar em conhecimento fiscal. E aí, para deixar uma última frase que eu tenho cantado, eu não canto muito bem, quem canta bem é o cidadão. Eu não canto, eu só lembro assim, que eu acho que assim, tem que ficar essa música... do saudoso Belchior tem que ficar na cabeça de cada um, assim. Eu só vou parafrasear, porque cantar vocês vão me botar pra fora. Mas assim, no presente, a mente e o corpo é diferente. O passado é uma roupa que já não serve mais. Aí ele vem, você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, uma nova mudança em breve vai acontecer. E a mudança é a reforma tributária. Agora é com o psicólogo falando, se você se afasta, teme, você também não abraça as oportunidades que a mudança tem e um novo cenário que todos nós queremos estar aqui em 2033, pelo menos, conversando assim, os desafios, as dores, os suores, as lágrimas e também as alegrias do processo. E as conquistas do processo. Né? Que isso é um trabalho de quatro mãos, né? Na verdade, assim, a gente tem a sociedade civil, né, solicitando simplificação. Eu acho que muitas pessoas pensam que o auditor fiscal gosta de criar uma coisa tão complexa. Sim. Só que às vezes a gente tem muita dificuldade, né? Vocês sabem disso, tecnológica, de implementar algumas operações, algumas transações que infelizmente a gente fica com a mão travada de executar, né? Então, assim, desde já quero agradecer imensamente a participação de vocês, né? Agora eu vou abrir para... O Bruno já quase cantou aqui, né? Mas para poder fazer as considerações finais de vocês. Mas, assim, o Bruno Aguilar, muito obrigado pela sua participação, sua disponibilidade, por estar aqui, né? Levando esse conhecimento seu, que você já trabalha há muitos anos nessa parte de tecnologia, de documento fiscal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leandro, agradeço, Beta, assim, por mais uma vez compartilhar todo o seu conhecimento, Leandro também. Você sabe que eu também agora faço parte da educação fiscal e tem sido uma satisfação, eu falo que eu faço uma jornada pelo Espírito Santo e Brasil, levando essas discussões e amanhã, né, você sabe essa correria que a gente vive, né, Beta? Amanhã tem um congresso com um BID, a Brasf, que é dos municípios, ENAT, Receita Federal e ENCAT, para discutir, porque agora não para, entendeu? Assim, não é que a reforma é em 2026, que a gente não está trabalhando antes mesmo da emenda. Então, assim, esse agradecimento, contem, né, com a Secretaria da Fazenda também na parte da educação fiscal para esclarecer, né, a Receita, né, mais do que nunca somos parceiros agora, né, Beto, assim, nessas construções do modelo. E estamos à disposição. Sigam também, né, aqui o Cinti Fiscal, que ali tem discussão, o Leandro esclarece dúvida também. E a gente está junto aí para levar mais conhecimento à sociedade mais de justiça fiscal e prestar com relevância o nosso trabalho de servidores públicos, né, Beto? Estamos aqui para isso. Obrigado. Muito obrigado, Fabrício, Beto. Muito obrigado, auditor fiscal da Receita Estadual. Muito obrigado pela disponibilidade. Agradeça, né, a instituição de vocês por ter disponibilizado também você estar aqui batendo esse papo com a gente. Tá ótimo. A gente que agradece a oportunidade e eu acho que como última mensagem, acho que vale a pena mencionar esse momento em que a gente está passando. É um momento, especialmente para nós, lá enquanto Receita Federal, eu
apelidei isso de desentrincheiramento, né? A Receita é uma instituição oriunda de outros tempos em que havia todo um antagonismo, né, com o contribuinte. E isso vem sendo trabalhado já há um bom tempo. E agora, mais do que nunca, é importante deixar claro isso para o contribuinte, para o contador, que o fisco não é um inimigo, é um parceiro. A ideia é se construir essas soluções, quanto mais a gente puder, de forma juntos, ouvindo a sociedade, né? E o próximo passo, a gente está ansioso, né, para que isso comece a acontecer, uma vez que o projeto de lei já está tramitando, que a sociedade possa ser chamada também a opinar nesse modelo. Nós estamos do lado de cá do balcão, acreditando que a gente está fazendo o melhor para todos. Mas será que isso é verdade? Não sei. Sim. Então, logo, logo, a gente vai estar conversando com a sociedade, os fiscos estarão, e é uma oportunidade de a gente construir esse futuro, um futuro melhor, um futuro de colaboração. Essa parceria é fundamental, né? No último Pod Fiscal que a gente gravou, a gente falou sobre, penúltimo, né? A gente falou sobre o GTFAS, né? Que é o grupo de trabalho aqui da Fazenda. O Bruno participou muito disso aí, que é um grupo que tem os auditores fiscais junto com a sociedade civil, né? Tem a FEComércio, os Sincades, né? Vários outros representantes da sociedade civil, e que a gente tenha a discussão de tentar simplificar o sistema tributário. Às vezes a gente não consegue, né, por dificuldade tecnológica, mas o fisco ele está aí mesmo para poder tentar reduzir, tentar simplificar o que vocês falaram. Então, eu acho que, mais uma vez, agradeço a vocês pela disponibilidade. Tá joia? Parabéns a vocês aí pela iniciativa, você, Renato, pela paciência, né, de ficar escutando a gente aqui. Então, meu nobre ouvinte, esse foi mais um Pod Fiscal ES, o podcast oficial do Cinti Fiscal. E você, ouvinte, é o nosso convidado para poder estar lá assistindo no YouTube, se inscrevendo no canal, seguindo nossas redes sociais, Cinti Fiscal ES, e no Spotify. Então, todas as nossas plataformas digitais estão disponíveis esse Pod Fiscal e os demais que a gente já disponibilizou. Grande abraço e até a próxima.